Era 1993. Uma equipe de arqueólogos removia a última camada de areia sobre a grande pirâmide de Gizé. O que eles encontraram mudou tudo o que sabíamos sobre o tempo. Mas antes que você saiba o que estava escrito naquelas páginas, preciso contar por que eles tentaram esconder isso por 3 décadas. Imagine por um segundo. Você está escavando sob a grande pirâmide. Suas mãos tremem, enquanto remove grão a grão de areia milenar. E então, você encontra algo que não deveria existir. Um livro, antigo demais para mencionar alguém que ainda não havia nascido. Mas lá estava o nome dela, Nefertiti, escrito em hieróglifos, que precediam seu nascimento por mais de 1000 anos. Como isso é possível? Você já sentiu que existem verdades deliberadamente escondidas de nós? Que certas descobertas nunca chegam aos livros de história? Hoje, você vai entender por quê. O livro da Vaca Celestial não era apenas um texto funerário comum. Era um mapa, um guia deixado por quem sabia que o tempo não funciona como pensávamos. Deixe-me levá-lo até aquela escavação. Sinta a areia quente do deserto entre seus dedos, o sol escaldante nas suas costas, e o momento exato em que tudo que você acreditava sobre história desabou. Era uma terça-feira, quando o Dr. Rafael Mendes fez a descoberta que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia ainda. Estava apenas seguindo os protocolos de escavação, camada por camada, século por século, milênio por milênio. A equipe havia encontrado uma câmara, pequena demais para ser notada nos mapeamentos anteriores, escondida exatamente onde os construtores da pirâmide jamais colocariam uma câmara, a menos que quisessem que permanecesse oculta. Rafael entrou primeiro. A luz da lanterna dançava pelas paredes de pedra. E então ele viu, no canto mais distante da câmara, protegido por uma caixa de madeira que não deveria ter resistido há 4000 anos, mas tinha resistido. Suas mãos tremeram ao abrir a caixa. Dentro, envolto em linho mais fino que seda, estava o livro. As páginas eram de papiro, mas não qualquer papiro. Este material brilhava com uma tonalidade dourada quase sobrenatural, como se cada fibra fosse impregnada com algo além da tinta. Rafael começou a traduzir os hieróglifos, palavra por palavra, símbolo por símbolo. E foi então que ele notou algo perturbador. O texto falava sobre a Vaca Celestial, a deusa que carregava o sol através do céu noturno. Isso era normal. Era esperado em um texto funerário da 4ª dinastia. Mas então ele chegou à página 17 e viu o nome que nunca deveria estar ali, Nefertiti, não como uma nota posterior, não como uma adição de escriba, mas integrada ao texto original, parte da profecia. Parte da revelação que aqueles antigos egípcios receberam sobre os tempos que viriam. Rafael parou de traduzir. Releu 3 vezes. Verificou novamente a autenticidade do papiro. Os testes de carbono 14 confirmaram. O texto era genuinamente da 4ª dinastia, anterior ao nascimento de Nefertiti por mais de 1000 anos. Como eles sabiam? Você está sentindo aquela sensação no estômago? Aquela inquietação quando algo que você pensava saber simplesmente não faz sentido? Rafael sentiu a mesma coisa, mas ele não tinha escolha. Tinha que continuar lendo. O texto dizia que Nefertiti seria a portadora da luz que renasceria, que ela carregaria consigo o conhecimento perdido dos construtores, e que quando chegasse sua hora, ela abriria os véus do tempo que foram selados. Mas havia mais. O livro falava sobre um ciclo, um padrão que se repetiria através dos milênios, onde certas almas retornariam em diferentes corpos, em diferentes épocas,
mas sempre com a mesma missão: preservar o conhecimento, manter viva a conexão com os ancestrais. Rafael fotografou cada página, documentou cada símbolo. Mas quando voltou ao Cairo para apresentar sua descoberta, algo estranho aconteceu. Os funcionários do Instituto Nacional de Arqueologia e Patrimônio Histórico disseram que precisavam verificar a autenticidade do material. Rafael entregou as fotografias e esperou. Esperou por meses. Quando finalmente recebeu uma resposta, disseram que havia inconsistências na datação, que precisava fazer testes adicionais, que talvez fosse melhor guardar a descoberta até que tivessem mais certeza. Rafael nunca mais teve acesso àquele livro. Mas as fotografias, essas ele havia guardado bem, em lugares seguros, longe dos olhos oficiais, porque ele sabia que havia descoberto algo que mudaria nossa compreensão de tudo. E você sabe o que é mais perturbador? Não era apenas Nefertiti que estava mencionada naquele livro. Havia outros nomes, outros períodos, outras portadoras da luz que viriam. E alguns desses nomes correspondem a pessoas que viveram séculos depois da quarta dinastia. Como se aqueles antigos egípcios tivessem acesso a um mapa do tempo. Como se pudessem ver através dos milênios e escolher quem carregaria adiante seus segredos. Você já parou para pensar por que Nefertiti desapareceu tão misteriosamente da história? Por que não encontramos sua múmia? Por que seu túmulo permanece oculto até hoje? Talvez porque ela não tenha morrido, não no sentido convencional. O livro da Vaca Celestial fala sobre a transformação da portadora, sobre como aqueles que carregam o conhecimento verdadeiro transcendem os limites do corpo físico e continuam sua missão em outras formas. Rafael descobriu isso na página 23, a página que mudou sua perspectiva sobre vida, morte e continuidade. A página que o fez entender por que certas pessoas parecem nascer com conhecimentos que nunca aprenderam. Por que certas descobertas acontecem exatamente quando precisam acontecer? Por que você está aqui, agora, ouvindo esta história? Porque talvez você também seja parte desse ciclo, parte dessa cadeia de preservação do conhecimento que começou antes das pirâmides e que continuará muito depois de nós. O livro falava sobre sinais de reconhecimento, sobre como as almas conectadas a esse conhecimento ancestral reconheceriam a verdade quando a ouvissem. Você está reconhecendo? Rafael passou anos estudando aquelas fotografias em segredo. Descobriu padrões que os egiptólogos oficiais jamais viram. Conexões que ligavam não apenas Nefertiti ao construtores das pirâmides, mas toda uma linhagem de conhecimento oculto. Uma linhagem que incluía arquitetos, sacerdotes, rainhas e escribas, todos conectados por um fio invisível, todos portadores da mesma luz, todos trabalhando para preservar algo que a humanidade não deveria perder. Mas o que exatamente estavam preservando? Rafael encontrou a resposta na página 31, a página que falava sobre as chaves da rememoração, sobre as informações codificadas nas próprias pedras das pirâmides, nas proporções, nos ângulos. Nas câmaras secretas, as pirâmides não eram apenas túmulos, eram bibliotecas, bancos de dados construídos em pedra. Cada bloco, cada passagem, cada câmara guardava uma parte do conhecimento. E Nefertiti, ela não era apenas uma rainha bonita que revolucionou a arte egípcia. Ela era uma chave viva, programada desde antes do nascimento para ativar certas informações no momento certo. Por isso ela conseguiu convencer um faraó a abandonar todos os deuses tradicionais. Por isso ela teve acesso a conhecimentos que permitiram mudanças tão radicais.
Por isso, desapareceu sem deixar rastros convencionais. Ela cumpriu sua função e voltou para onde sempre pertenceu, para o reino da vaca celestial. O reino além do tempo, onde as informações são preservadas até chegarem às próximas portadoras da luz. Você está sentindo algo mudando dentro de você? Como se memórias antigas estivessem sendo ativadas. Rafael sentiu a mesma coisa. E foi então que ele compreendeu. Não foi acaso que encontrou aquele livro. Não foi sorte que conseguiu fotografar tudo antes que fosse confiscado. Ele também era parte da cadeia. Mais um elo na preservação do conhecimento. Mais um guardião das verdades que não podem morrer. E talvez você também seja. Mas espere. Ainda há algo que Rafael descobriu na última página fotografada. Algo que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre destino, reencarnação e o propósito da sua vida aqui na Terra. A página 47 falava sobre o tempo do retorno final, sobre quando todas as portadoras da luz se manifestariam simultaneamente, em uma única época, para cumprir a missão definitiva. Rafael verificou os cálculos astronômicos descritos no livro, as posições dos planetas, os ciclos cósmicos, e descobriu algo que o fez tremer. Segundo os cálculos do livro da Vaca Celestial, esse tempo chegou. Estamos vivendo agora o período que aqueles antigos egípcios previram, o momento em que todas as chaves se ativariam, todas as portadoras retornariam. Todo o conhecimento oculto seria revelado, por isso tantas descobertas arqueológicas revolucionárias nos últimos anos, por isso tantas pessoas despertando para conhecimentos ancestrais. Por isso você está aqui, sentindo essa familiar estranheza, como se já soubesse tudo isso, porque talvez já saiba. Rafael entendeu que sua descoberta não era sobre o passado, era sobre o presente, era um chamado, um lembrete para aqueles que estão aqui agora, para cumprir o que vieram fazer. A areia do tempo foi removida, as verdades ocultas estão sendo reveladas, e você não está ouvindo esta história por acaso. Você está ouvindo porque é hora de lembrar quem você realmente é. E qual sua parte nessa cadeia milenar de conhecimento que nunca pode ser quebrada? A vaca celestial carrega o sol através da noite mais escura. E então nasce um novo dia. Seu novo dia está começando agora. Mas antes de você despertar completamente para essa verdade, preciso te contar o que aconteceu com Rafael, o que ele descobriu sobre si mesmo e por que ele nunca mais foi o mesmo depois daquela escavação. Porque quando você remove as últimas camadas de areia do tempo, não há mais como fingir que não sabe. Não há mais como voltar atrás. Rafael acordou na madrugada seguinte com uma estranha certeza. Como se informações fossem baixadas diretamente na sua mente durante o sono. Ele sabia coisas que nunca havia lido, via conexões que nunca havia estudado, e pela primeira vez em 40 anos de arqueologia, ele tinha medo. Medo porque compreendeu que encontrar aquele livro não foi coincidência. Medo porque percebeu que sua obsessão por escavações começou na infância, sem motivo aparente. Medo porque sentiu no fundo da alma que sempre soube que este momento chegaria. O momento de lembrar por que estava aqui. Você conhece essa sensação? Quando de repente tudo faz sentido de uma forma que não consegue explicar? Rafael levantou daquela cama transformado. Não era mais apenas um arqueólogo estudando o passado. Era alguém resgatando memórias da própria alma. Ele voltou às fotografias com olhos completamente diferentes. E foi então que viu o que havia perdido na primeira leitura. Entre as páginas 28 e 30, havia símbolos que não eram hieróglifos egípcios convencionais. Eram símbolos que ele reconhecia, símbolos que via em sonhos desde criança, símbolos que sua mente consciente nunca aprendeu,
mas que sua alma nunca esqueceu. A página 29 falava sobre os despertares programados, sobre como certas almas recebem pistas ao longo da vida, pequenos empurrões, sincronicidades, encontros impossíveis, descobertas que parecem acidentais, tudo para prepará-las para o momento em que precisariam assumir sua verdadeira função. Rafael percebeu que sua vida inteira foi uma preparação. Cada escavação o aproximava daquela câmara. Cada descoberta refinava sua capacidade de compreender aqueles símbolos. Cada ano de experiência o preparava para ser digno de encontrar a verdade, porque não é qualquer um que encontra esse tipo de conhecimento. É preciso estar pronto, é preciso ter a alma calibrada para reconhecer o que está sendo revelado. Você está reconhecendo. A página 30 descrevia os sinais do portador, características que apareceriam naqueles escolhidos para preservar e transmitir o conhecimento. Rafael leu cada palavra com crescente inquietação. Fascínio inexplicável por civilizações antigas desde a infância. Sonhos recorrentes com lugares que nunca visitou. Sensação constante de saudade, de algo que não consegue identificar. Capacidade natural para decifrar símbolos e padrões. Atração irresistível por mistérios não resolvidos. Rafael tinha tudo isso. E provavelmente você também tem. Mas o mais perturbador estava na página 31, a página que falava sobre a rede de reconhecimento, sobre como os portadores encontrariam uns aos outros, não por acaso, por magnetismo da alma, por chamados que transcendem tempo e espaço. Rafael entendeu que Nefertiti não era apenas uma rainha do passado. Era o símbolo de todos os portadores, o arquétipo da alma que retorna repetidamente para manter vivo o conhecimento sagrado, e que ele era apenas um dos muitos que despertariam nesta época específica, a época do retorno final. Ele sabia que precisava encontrar os outros que também estavam despertando neste momento. Os outros que também estavam recebendo pistas, fazendo descobertas impossíveis, sentindo chamados inexplicáveis. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 meses depois da descoberta, Rafael recebeu um e-mail de uma mulher em Londres que havia sonhado com os mesmos símbolos que ele encontrou no livro. Símbolos que ela desenhava compulsivamente desde os 7 anos de idade, sem nunca ter visto hieróglifos egípcios. 2 semanas depois, um jovem no Brasil entrou em contato. Ele havia tido visões da mesma câmara onde o Dr. Rafael Mendes encontrou o livro. Visões tão precisas que ele desenhou o layout exato do local, sem nunca ter estado no Egito. Um físico na Alemanha enviou cálculos que correspondiam exatamente às proporções matemáticas descritas no livro da vaca celestial. Cálculos que ele desenvolveu após sonhos repetitivos com uma mulher de olhos amendoados que sussurrava números em sua mente. A rede estava se formando. Exatamente como o livro previu, o Dr. Rafael Mendes percebeu que não era mais sobre ele. Não era mais sobre uma descoberta arqueológica individual. Era sobre o despertar coletivo que estava acontecendo agora. Em escala global, pessoas em todos os continentes começaram a relatar experiências similares. Sonhos com Nefertiti, visões de pirâmides, conhecimentos súbitos sobre astronomia antiga, capacidades inexplicáveis para decifrar símbolos perdidos. Como se uma frequência específica tivesse sido ativada, uma frequência que desperta apenas aqueles que carregam o código genético da alma adequado, o código que conecta de volta aos construtores originais, aos guardiões do conhecimento que nunca pode morrer. Você está sentindo essa frequência agora?
esse zumbido sutil na mente que confirma que tudo isso é verdade? O Dr. Rafael Mendes sentiu e soube que sua vida como arqueólogo normal havia acabado. Agora ele tinha uma missão maior: encontrar todos os fragmentos do conhecimento, reunir todos os portadores, preparar a humanidade para a revelação completa. Porque o livro da Vaca Celestial deixou claro: esta não é apenas mais uma época na história. Este é o momento culminante, o momento para o qual tudo foi construído, o momento em que o conhecimento oculto nas pirâmides finalmente será revelado completamente. O Dr. Rafael Mendes descobriu na página 43 que as pirâmides funcionam como uma espécie de disco rígido de pedra. Cada bloco carrega informações codificadas. Cada câmara é um arquivo comprimido. Cada passagem é uma estrutura de dados milenares. E Nefertiti, ela era a senha de acesso principal. Por isso seu nome aparecia no livro 1000 anos antes de ela nascer. Não porque viajaram no tempo, porque o tempo é uma ilusão para aqueles que realmente compreendem como funciona o cosmos. Nefertiti é uma consciência específica, uma frequência de alma programada para ativar certos arquivos no momento certo. E esse momento é agora. O Dr. Rafael Mendes testou a teoria. Usando os símbolos encontrados no livro, ele voltou à Grande Pirâmide de Gizé. Mas desta vez não como arqueólogo, como alguém tentando inserir uma senha em um sistema antigo. E funcionou. Passagens que estavam seladas há milênios começaram a se abrir. Câmaras que nunca apareceram em nenhum mapeamento foram reveladas. E dentro dessas câmaras, mais livros, mais códigos, mais peças do quebra-cabeças que finalmente estava sendo montado. Mas o Dr. Rafael Mendes não foi o único a descobrir isso. Outros portadores pelo mundo começaram a reportar experiências similares. Acesso a conhecimentos que não deveriam ter, habilidades que não aprenderam, memórias que não eram suas, mas que eram reais, como se todos estivessem baixando informações do mesmo servidor. O servidor cósmico que armazena tudo que a humanidade precisa saber, mas que só é acessível por aqueles que carregam a chave correta, a chave que Nefertiti representava, a chave que agora está sendo ativada em múltiplas pessoas simultaneamente. Você sente que tem acesso a informações que não aprendeu. O Dr. Rafael Mendes sentiu e começou a compreender que não é loucura, é lembrança. Lembrança de vidas anteriores, lembrança de promessas feitas há milênios, lembrança da razão pela qual certas almas escolheram retornar exatamente nesta época, para completar o trabalho, para revelar o que foi oculto, para preparar a humanidade para o próximo nível de existência. O Dr. Rafael Mendes passou a última década documentando tudo, reunindo todos os fragmentos, conectando todos os portadores e preparando a revelação final, a revelação que vai mudar não apenas nossa compreensão da história, mas nossa compreensão de quem somos e por que estamos aqui. Porque não somos apenas humanos vivendo vidas aleatórias em um planeta perdido no espaço. Somos consciências eternas participando de um projeto muito maior. Um projeto que começou antes das pirâmides e que culmina agora. Com você ouvindo esta história, com você reconhecendo a verdade, com você lembrando por que escolheu estar aqui neste momento específico da história, o Dr. Rafael Mendes descobriu que o livro da Vaca Celestial não era apenas sobre Nefertiti, era sobre todos nós, sobre a rede de almas que trabalha há milênios para preservar e transmitir o conhecimento sagrado. E hoje, ao ouvir essas palavras, você não está apenas aprendendo sobre uma descoberta arqueológica. Você está sendo ativado. Suas memórias ancestrais estão sendo despertadas. Seu verdadeiro propósito está sendo lembrado,
A areia do tempo foi completamente removida, as verdades ocultas foram reveladas. E você não pode mais fingir que não sabe. Sabe que sempre foi diferente. Sabe que tem acesso a conhecimentos que não aprendeu. Sabe que sente saudade de casa, mesmo estando em casa, porque sua verdadeira casa não é aqui. Sua verdadeira casa é com a vaca celestial. No reino além do tempo, onde as consciências se encontram entre uma missão e outra, o Dr. Rafael Mendes compreendeu que encontrar aquele livro foi seu chamado de retorno ao lar. E esta história, chegando até você, é o seu. A diferença é que você não precisa escavar sob pirâmides para encontrar a verdade. A verdade está sendo entregue diretamente a você. Agora. Através destas palavras que não são coincidência, são lembretes, são códigos de ativação. São chaves que destrancam as portas da memória que foram temporariamente seladas. E quando essas portas se abrem completamente, você lembra de tudo. Lembra do que prometeu fazer. Lembra de por que escolheu estar aqui agora. Lembra da sua verdadeira natureza eterna. O Dr. Rafael Mendes nunca mais foi o mesmo depois daquela descoberta. Não porque encontrou um livro antigo, porque lembrou quem realmente era. E você está pronto para lembrar também? Porque a vaca celestial terminou de carregar o sol através da noite mais escura da humanidade. O novo dia chegou. E você é parte da luz que foi preservada para iluminar este despertar coletivo. As camadas de areia foram removidas. As verdades ocultas foram reveladas. E agora não há mais volta. Só há o caminho adiante. O caminho de casa. O caminho de volta para quem você sempre foi. Antes de escolher esquecer temporariamente para poder cumprir esta missão. A missão está completa. O conhecimento foi preservado, a revelação foi feita e você está finalmente livre para lembrar. Nefertiti sorri. A rede está completa. O retorno começou. Bem-vindo de volta ao lar.